Quando se fala em agricultura, hoje o Brasil é respeitado mundo afora, mas isso não foi sempre assim. No início dos anos 70, o Brasil vivia o seu milagre econômico, com o PIB crescendo acima de 14% ao ano. Porém, no campo, a situação era muito diferente. O país tentava se adaptar aos conceitos e tecnologias vindas de fora, na tentativa de elevar a produção agrícola, mas faltavam pessoas especializadas e conhecimento específico sobre a agricultura tropical. E com baixo rendimento e pouca produção, as imensas terras cultiváveis do Brasil não conseguiam colher nem 30 milhões de toneladas de grãos, o que é menos de 10% do que se colhe nas safras atuais. Só que em 1973, um fato mudou toda a história do Brasil: o nascimento da Embrapa, que fez a produção agropecuária brasileira se desenvolver de tal forma que o Brasil passou de importador para um grande fornecedor de alimentos para o mundo. E hoje nós temos uma agricultura adaptada às regiões tropicais e uma legião de produtos rurais conscientes das suas responsabilidades com o meio ambiente, aliadas à produção de alimentos, e pessoas compõem o setor produtivo mais moderno do mundo, que vem transformando a economia brasileira. E produzindo cada vez mais, o agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população. E com excedentes cada vez maiores, o agro expandiu suas vendas para o mundo, conquistou novos mercados, gerando superávites cambiais que fortalecem a economia nacional. E o efeito transformador da Revolução Agrícola nas últimas 5 décadas é certamente o fato mais importante da história econômica recente do Brasil. E tudo isso seria quase que impossível sem a participação da Embrapa. E como a Embrapa surgiu e quais foram algumas das contribuições dela para a revolução do agro no nosso país, é o que vamos ver nesse vídeo. Na década de 60, o Brasil passava por uma crise na produção de alimentos. Nós tínhamos uma baixa produtividade agrícola, onde a maioria das nossas plantações estavam concentradas no sul e sudeste do Brasil, e o nosso país era extremamente dependente de importações de alimentos, uma vez que essas duas regiões não conseguiam atender a todo o Brasil e nem se plantava de tudo. E o crescimento da população e da renda per capita e a abertura para o mercado externo mostravam que sem investimento em ciências agrárias, o Brasil não conseguiria reduzir o diferencial entre o crescimento e a demanda de oferta por alimentos. E a necessidade de criar a Embrapa surgiu da preocupação com a segurança alimentar, a produtividade agrícola e o desenvolvimento sustentável do Brasil. E foi nesse contexto que o regime militar, que governava o país na época, reconheceu a importância de investir em pesquisas e tecnologia para impulsionar o setor agropecuário. E criada com o objetivo de promover o desenvolvimento e a inovação tecnológica no setor agropecuário brasileiro, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária mais conhecida como Embrapa foi fundada em 26 de abril de 1973. E nos seus primeiros anos de atuação, a principal missão da Embrapa era aumentar a produtividade da terra e expandir a fronteira agrícola para o Cerrado brasileiro. O Cerrado, embora seja rico em biodiversidade, possui um solo naturalmente pobre em nutrientes essenciais para o cultivo de grandes plantações. Chamado de solo ácido e arenoso, o Cerrado carecia de elementos como o fósforo, o cálcio e o nitrogênio, elementos que são essenciais para o crescimento saudável das plantas. E além disso, a acidez do solo do Cerrado pode ser tóxica para muitas culturas, impossibilitando o crescimento ou resultando em plantas fracas e de baixo rendimento. E a presença do alumínio no solo do Cerrado pode ser prejudicial para as plantas, afetando diretamente as suas raízes. E a combinação desses fatores tornava a agricultura no Cerrado uma missão quase impossível. E não para por aí. O clima do Cerrado brasileiro também tinha outro obstáculo para a agricultura, composto por chuvas que se concentram em apenas alguns meses do ano, seguido por longos períodos de seca. O clima no Cerrado não era favorável para a agricultura tradicional, uma vez que a estiagem dificultava a sobrevivência das plantas. E depois de estudar profundamente as condições do Cerrado, a Embrapa percebeu que a primeira coisa a fazer era corrigir o solo,
um processo que hoje é conhecido como calagem. A Embrapa aumentou o pH do solo, reduzindo a toxicidade do alumínio e permitindo que as plantas absorvessem melhor os nutrientes. E o segundo passo no cerrado foi produzir fertilizantes que enriquecessem o solo com fósforo, potássio e outros micronutrientes essenciais, para tornar o solo do cerrado fértil e produtivo, possibilitando o cultivo de uma variedade de culturas que antes eram impensáveis na região, como a soja, o milho e o algodão. E um outro ponto decisivo foi a pesquisa e o desenvolvimento de novas variedades de plantas adaptadas às condições específicas do cerrado. A Embrapa modificou a genética das plantas para criar cultívares mais resistentes à acidez do solo, à seca e às pragas. A soja, por exemplo, foi uma cultura que se beneficiou dessa mudança genética. Variedades de soja tropical foram desenvolvidas para prosperar no cerrado, com ciclos de crescimento ajustados às quantidades de chuva da região. E depois de corrigir o solo e adaptar plantas ao cerrado, a Embrapa também desenvolveu a prática do plantio direto. Essa técnica consiste em semear diretamente sobre a palha do que estava plantado anteriormente, sem revolver o solo, o que ajuda a preservar a sua estrutura, reduzir a erosão e manter a umidade. E além disso, o plantio direto contribui para a saúde do solo ao aumentar a matéria orgânica, essencial para a retenção de nutrientes e água. E antes da criação da Embrapa, nos anos 60 o Brasil dependia de importações de alimentos, o que era um grande desafio para a economia brasileira, pois afetava a balança comercial e gerava instabilidade econômica. O Brasil precisava gastar uma parte das suas reservas de dívidas estrangeiras na importação de alimentos, o que impactava as contas externas do país e criava vulnerabilidades econômicas. E essa instabilidade dos preços internacionais dos alimentos afetava diretamente o mercado interno. E para garantir uma condição razoável para a população, nos anos 60 o Brasil importava cerca de 3,5 milhões de toneladas de trigo por ano, aproximadamente 200 mil toneladas de arroz e uma média de 50 mil toneladas de óleos vegetais. E depois da criação da Embrapa, o Brasil começou a produzir e produzir muito, e em relação ao ranking de países exportadores, o Brasil está em primeiro lugar, com relação comercial com 159 países, e somente no ano passado foram exportados cerca de 2,5 milhões de toneladas de carne bovina in natura e processada, e a soja plantada no Cerrado é o grão com maior peso comercial na balança do nosso país, seguida do milho, que é o segundo grão mais produzido no Brasil. E só em 2023, as exportações de grão passaram de mais de 13 bilhões de dólares. E no âmbito do Acordo de Paris, o compromisso mundial para combater as mudanças climáticas, o Brasil se propõe a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030, em relação às emissões de gases de 2005. E o país também se comprometeu a uma meta de longo prazo de neutralidade climática até 2060. E para alcançar essa meta, será necessário ampliar a adoção de técnicas agrícolas de baixa emissão de carbono, e a Embrapa é peça fundamental para que isso aconteça. E nesse cenário se insere o projeto Reverte 2, cujo objetivo é melhorar a eficiência da produção agrícola do Cerrado por meio da recuperação dos solos degradados. A iniciativa busca demonstrar a viabilidade econômica de recuperar terras degradadas em vez de abrir novas áreas para cultivo, e com isso contribuir para a preservação da vegetação nativa. E a recuperação de áreas degradadas garante a conservação do solo, a melhoria da produtividade e a redução de emissões de gases de efeito estufa. E hoje a Embrapa já gerou e recomendou mais de 9 mil tecnologias para a agricultura brasileira, reduziu custos de produção e ajudou o Brasil a aumentar as ofertas de alimentos, ao mesmo tempo em que conserva os recursos naturais e o meio ambiente e diminui a dependência externa de tecnologias, produtos básicos e materiais genéticos. E nas últimas 5 décadas, graças às pesquisas agropecuárias, o Brasil não só aumentou a produção de grãos, como o rebanho bovino dobrou, sem elevar a área de pastagens na mesma proporção.
a produtividade de cafeicultura foi triplicada e a produção de carne de frango aumentou 59 vezes. E sem dúvida podemos dizer que a criação da Embrapa foi estratégica para o país, que tem no setor agroindustrial mais de 20% da base da sua economia. Atualmente o Brasil não é apenas uma referência em agricultura, mas também se tornou uma indicação global em ciência e tecnologia agrícola. Infértil e ácido, mais profundo, bem drenado, plano e servido de boas chuvas na primavera e verão, o desenvolvimento do Cerrado deveria ser considerado um dos maiores eventos do século XX, e essa foi a impressão que o Dr. Norman teve ao visitar o Cerrado brasileiro em 1995. E o Dr. Norman foi a pessoa que simplesmente ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970. E segundo uma matéria da Forbes, em 2022, a Embrapa apresentou um lucro social de mais de 125 bilhões de reais. E para cada R$1 aplicado na Embrapa no ano passado, foram devolvidos mais de R$34 para a sociedade. E em 2021, para cada R$1 aplicado na instituição, foram devolvidos mais de R$23. E o Brasil provavelmente não teria chegado até aqui como um dos maiores produtores de alimento do mundo sem a Embrapa. E em outras palavras, os impactos mensurados hoje refletem os investimentos de anos atrás. Por isso, é preciso continuar investindo em ciência e tecnologia para manter o nível elevado de impactos gerado pelas pesquisas no futuro. E essa foi um pouco da história da Embrapa, uma empresa que nos orgulha muito e seria quase impossível falar de todas as suas revoluções aqui, como as diversas plantas geneticamente modificadas e melhoradas, o gado e o frango que por meio de seleção e cruzamento de raças foram desenvolvidas linhagens mais adaptadas ao clima brasileiro e com maior resistência às doenças, e o manejo agroflorestal na Amazônia, que tem contribuído com a produção de alimentos na floresta de forma ecologicamente correta, preservando a biodiversidade e os recursos naturais. E como você deve imaginar, para produzir esse vídeo deu um trabalhão imenso a juntar todas essas informações, e a única coisa que eu te peço é que deixe um like aqui no vídeo e que você me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o que acha da Embrapa. E eu sou o William, do canal Documentariando, um canal onde eu analiso as informações, observo os fatos e através dos assuntos eu crio uma história em forma de mini documentário. Faça a sua inscrição aqui no canal e em breve nós vamos estar nos encontrando nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!